Som. Bom dia, graça e paz. Vamos começar a nossa reunião essa manhã. É um prazer, é uma alegria ter a oportunidade de estar na presença do Senhor. Vamos ler nas nossas Bíblias, Salmos 71, versículos 1 a 3. Alguns motivos, que o salmista pontua da sua alegria de estar na casa do Senhor. Temos muito que agradecer a Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina os teus ouvidos e salva. Sê para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Essas convicções. E a gente pode colocar diante de Deus nossas petições e Ele atende segundo a sua vontade. Vamos orar, Muito obrigada, Jesus, por tudo, porque tu és bom, porque o Senhor nos sara, porque estamos aqui na tua casa. Obrigada, Jesus, por isso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas. Fala conosco esta manhã e nos ensina. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor, bom dia. Vamos adorar o Senhor. Tu és santo, que é santo, poderoso, maravilhoso. Amém? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te louvo, para sempre. Te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele e próximo. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele e próximo. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, aleluia. Eu te louvo, para sempre. Te amarei, Tu és o Senhor, tu és Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És Emmanuel, és o grande eu sou. Ele é o
Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia. Amém, irmãos. Príncipe da paz, só por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Só em ti confiarei.
confiaremos, Senhor. Pois quando confiamos em Ti, Senhor, nada tememos, porque o Senhor é nossa segurança, o Senhor é nosso auxílio, o Senhor é nossa estrutura, nosso alicerce. Tudo aquilo que cerca nossas vidas é a Tua presença, é aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia, Senhor. Sempre bendiremos o Teu nome, Senhor. pastor, nossa torre forte, aquele, Senhor, que vai à nossa frente, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, Senhor. Celebramos a Tua confiança, Senhor, a confiança que o Senhor nos dá,
confiança que o Senhor nos fornece, nos auxilia, Pai, e nos coloca cada vez mais para andar em teus caminhos, em tua palavra, Senhor. Tu és Deus eterno, cheio de graça, cheio de poder. Aleluia. Sara nosso viver, trouxeste salvação, deste ao mundo a oportunidade, Senhor, da tua paz. Obrigado pela tua paz encher nossas vidas, encher nossos lares e modificar, Senhor, tudo que há ao nosso redor. Continua falando conosco, Senhor, nessa manhã, nesse culto, pela tua palavra, Senhor, pelos teus servos, pelos teus louvores.
Senhor seja glorificado, Pai, em nossos lábios, em nosso coração e em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Só seu nome aí. Vamos colocar diante nossas vidas através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém? Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e tem nos sustentado. Vamos orar e nos colocar na presença do Senhor. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Nós estamos reunidos nesta noite para te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela nossa alimentação. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. E estamos reunidos também para te adorarmos com nossas vidas, com nossos louvores e também com nosso dízimo e com as nossas ofertas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que Teu Espírito nos aumente a vontade, nos dê alegria de evangelizar, nos dê alegria de doar, de dizimar, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Tita está dormindo. Vamos orar por eles, amém? Feche os olhinhos. Senhor, muito obrigada pela vida do Manuela, do Tito, as crianças da tua igreja. Toma nas tuas mãos, guarda, que sejam criadas no temor do Senhor. Ajuda as famílias, dá graça para cuidar dos seus filhos. Muito obrigada, Jesus, porque temos a Ti. Ajuda o Ministério Infantil, abençoa as meninas. Muito obrigada, Jesus. No Teu nome, amém. Pode ir. Às terças e quinta nós temos reunião presencial na igreja às 19h30. E no domingo nós estamos fazendo o nosso culto de celebração, esse aqui, às 9h da manhã. Somos gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e tem nos sustentado e nos ensinado. Amém? O irmão Batista está com a oportunidade, ele vai ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, para adorar, louvar o nome de Jesus. Glória a Deus. Só um instante. Amém. Glória a Deus. Quero aqui diante dos irmãos agradecer a Deus. Esta semana foi a semana minha primeira semana completa de trabalho, né? Deus abriu uma porta de trabalho para mim, graças a Deus, aqui em Fortaleza, né? Estava pedindo a Deus que fosse por aqui. Apareceu alguns trabalhos para viajar, mas eu gostaria de ficar mais próximo de casa e até para vir para a igreja fica melhor, fica mais viável, né? E eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a Deus aqui diante dos irmãos, porque Ele realmente, a irmã, nossa pastora falou nesse instante, tem cuidado de nós, e é essa verdade que impulsiona, que nos dá essa esperança. Ele realmente tem cuidado de nós. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos que estão em casa e os que estão acompanhando e que vão ver possivelmente mais tarde, outro momento, o que nós estamos tratando, a palavra de Deus que nós estamos expondo aos irmãos. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. E quero dizer para os irmãos que lá no trabalho eu já comecei uma reunião já com uma pessoa, né? O culto é só 2 pessoas na obra, mas alguns curiosos já ficam escutando a gente ali na hora do almoço, e a minha proposta é chamá-los, é convidá-los também a ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai fazer não apenas essa questão da bênção do trabalho, mas também que a gente possa vinha cumprir o que nós cantamos agora há pouco, né? Que nós venhamos ser uma flecha que acerta o alvo, um farol,
uma ponte, facilitadores do caminho, porque as pessoas, todos nós precisamos do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação, e isso é importante para a vida da igreja. Evangelizar, estar envolvido, orar, conversar com pessoas acerca do reino de Deus. Tenho falado aqui para os irmãos, dentro do livro que a gente está vendo, o reino de Deus. E um tema bem inicial, ainda está em mente, que é o reino de Deus versus o reino dos homens. Os homens estão reinando, presidentes, ministros, reis, aí em alguns países ainda tem no nosso mundo. E nós sabemos pela palavra de Deus que Rei dos reis e Senhor dos senhores é o Senhor Jesus. A história está chegando ao seu clímax. Nós estamos andando na direção do fim. O fim vem, disse o profeta Ezequiel. E esse fim traz todo o cumprimento da palavra de Deus. Meu Deus, estou falando alto mesmo, né? Esse microfone, né? O microfone ali é forte. E a gente está andando para o cumprimento dessas profecias. A gente está lendo aqui em Miqueias e nós já vimos o final, né? A gente já viu até o livro de Apocalipse presente nesse livro, né? Todo o assunto do Apocalipse tratado aqui. Fazer só um parêntese aqui sobre a passagem que a gente extraiu, que a gente leu aqui, os capítulos 4 e 5, sobre o fim, no livro de Miqueias, conhecido como os últimos dias, né? Se os irmãos prestarem atenção, é como que o Apocalipse o livro de João, é como se ele tivesse dado um zoom, ampliado todas essas informações dos profetas, e lá nós temos alguns detalhes que os profetas eles não anunciaram, não porque não viram, mas porque a progressão da revelação de Deus ela vai acontecendo na história. E nós hoje, por exemplo, temos os dois livros ao mesmo tempo, podemos extrair ainda mais lições sobre esses acontecimentos, sobre a história do reino de Deus, sobre a nossa história. Todos nós fazemos parte dessa história de Deus. E nós estamos aqui na conclusão do capítulo 6, queria chamar a atenção de vocês e convidá-los a ler comigo aqui o capítulo 6. Estaremos lendo dos versículos 9 em diante. Lembrando que esse capítulo a gente iniciou tratando do juízo, né? O juízo de uma maneira mais explicada, apresentada pelo profeta Miqueias, e que nós tratamos aí apontando para o juízo final que a humanidade enfrentará diante de Deus no final dos tempos. Os juízos de Deus acontecem de maneira simultânea. A igreja, Israel, o mundo, todos serão julgados, e o critério de Deus, aí a gente vai ver no Novo Testamento como o Senhor tratará cada um. Miqueias capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: a voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e como uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te
enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não bebereis vinho. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Amém. Esse texto é tenso, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por estarmos aqui nessa manhã reunidos em nome de Jesus, para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te adoramos, te agradecemos, te exaltamos, pois só tu és o único Deus vivo, santo, justo, misericordioso, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos rendemos aos pés da tua palavra para aprender, Senhor. Nos dá discernimento. Prepara nossa mente e coração para que possamos extrair lições. Esse aprendizado seja, ó Deus, para a nossa vida prática no dia a dia. Perdoe os nossos pecados, Senhor, aperfeiçoando-nos na verdade. Santifica-nos, ó Deus, pela tua palavra nessa manhã. Retira de nós, Senhor, o que desagrada ao Senhor, e que possamos viver uma vida diante de ti, como amigos de Deus, caminhando no caminho do Senhor, de acordo com a tua boa vontade, Senhor. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vimos aí, irmãos, no início do capítulo, que ele se inicia como um quadro de julgamento, como a gente conhece hoje em dia um fórum, né, de julgamento. É um tribunal, sendo apresentado ali o promotor, o juiz, o réu e as testemunhas. E eu falei aqui que o Miqueias, ele era um meirinho, uma pessoa, um promotor que organiza os acontecimentos ali no julgamento. O profeta está presente, ele participa dos acontecimentos. Quero lembrar os irmãos, estarei sempre lembrando aqui essas coisas sobre o livro e a pessoa de Miqueias, porque quando vocês estiverem lendo outro livro profético, não apenas por ser os profetas menores, se você, quando lê Isaías, claro que a extensão do livro bem maior e muito mais informações nós temos ali no livro de Isaías, mas a época é a mesma e a profecia de Isaías ela tem uma extensão messiânica, mas também voltado às nações, coisa que o Miqueias ele é resumidamente apresentado aqui. Ele não menciona muito o julgamento das nações. E eu falei aqui para os irmãos, várias nações sendo apresentadas no livro de Isaías. O julgamento, o procedimento de Deus com essas nações. Mas quando a gente estiver lendo esses livros de profecia, que às vezes para muitos é difícil, e tem gente que até evita fazer uma leitura acurada, assim, debruçada, porque não, parece não extrair muito o que meditar. Mas, irmãos, nós temos visto que o livro de Miqueias se tem mostrado bem atual. Nós estamos aqui com um assunto que vocês vão ver que é uma continuação do capítulo 3. O que Miqueias vai fazer, ele vai fazer uma retomada no assunto que ele tratou no capítulo 3. Com relação, eu já falei aqui, os novos ricos que surgiram naquela época, por conta de muitas pessoas perderem suas terras, ficarem à deriva, na dependência do auxílio, da ajuda, o auxílio emergencial, vou dizer aqui, para os irmãos, do povo de Judá. Lembrando que a guerra de Samaria com a Síria trouxe muita pobreza para aquela época. Os irmãos sabem que o resultado de guerra,
a pobreza ela aumenta. É só fazer uma análise da história do mundo, né? Se nós voltarmos na história da Guerra dos 30 anos, da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que essas guerras traziam essas destruições e a fome, a situação política, econômica era afetada. Logicamente que aqui nós temos uma migração de muita gente dessas cidades pequenas que foram invadidas pela Síria para Jerusalém. E não vamos pensar aqui, irmãos, em Jerusalém como uma capital bem gigantesca, uma cidade bem grande, né? Para aquela época. Já era uma mega cidade para aquela época, já era grande a cidade, mas com seus limites, tá certo? E aí agora chega essa turma de fora, e a vida lá dentro, em Jerusalém, começa a ser próspera para alguns, mas pelo que nós vimos, para outros não. E essa turma que vem, esses irmãos dos judeus, da Judéia ali, do Reino do Sul, que chegam para ser amparados, eles vão ser saqueados. Foram saqueados quando estavam nas suas terras e vão ser agora oprimidos também pelos ricos, que vão galgar ali suas riquezas naquela época. Isso é uma situação em que o Miqueias está presente, acompanhando. Ele não é aquele profeta que só dá um recado e espera os acontecimentos, ele está participando. A gente viu aqui, ele chorava juntamente com a destruição do seu povo nas invasões assírias ali, quando nós tratamos o primeiro e o segundo capítulo. Eu queria fazer aqui uma ilustração com vocês. Essa ilustração eu não lembro o ano, mas foi no início da igreja lá no Siqueira. Na verdade, o irmão era lá do Maranguape, numa pregação evangelística. Ele fez uma ilustração, eu achei interessante, nunca me esqueci. Ela é simples, mas eu queria relatar aqui para os irmãos, para que a gente tenha a ideia do que vem no capítulo 7. Porque o julgamento de Deus é presente, mas a gente já viu que a ira de Deus, quando se manifesta, também traz salvação. A ilustração diz o seguinte: talvez eu não vou contar com todas as palavras que ele contou, faz tempo, mas eu vou aqui dizer à medida que eu compreendi a situação. Em uma cidade tem o juiz, esse juiz tem uma filha. A filha dele, ela vai conseguir a carteira de motorista, né? Vai conseguir ali a sua habilitação e vai trafegar na cidade. Existem leis nessa cidade e uma delas é sobre a lei de trânsito. Como nós sabemos, todo lugar tem. Passar o sinal vermelho, paga multa. E multa, hoje eu nem sei quanto é a multa assim de passar sinal vermelho, mas é bem caro, né, hoje em dia. E tinha que pagar essa infração. E essa jovem, ela vai cometer esse delito, vai passar o sinal vermelho, e ela vai ser levada para ser julgada e tem que pagar a dívida. No tribunal, quem está no banco ou na mesa e com o martelo na mão? Seu pai. E ela no banco dos réus. O promotor de justiça ali, de condenação, né? E a defensoria estão ali funcionando normal. O juiz é o pai dela. E é apresentada a acusação e todo o trâmite ali do tribunal, com testemunhas, tudo normal. Ele vai então fazer a sentença. Ele pega o martelo, diz culpada e vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar a dívida. Só que a menina não tem dinheiro, ela não tem como pagar, ela não é uma trabalhadora, né? Ela não tem condições de fazer esse pagamento. Mas o juiz dá a sentença, ela terá que pagar. Terminada a audiência, ela não vai ser presa, mas vai ter que pagar. Terminada a audiência e todos vão para casa, o juiz desce do seu posto e vai até ela. E claro, é filha, vai dar aquele abraço de pai
mas também chamar a atenção, certo? Na ilustração, o rapaz não deu detalhes de como foi a conversa, e eu também não vou aqui formalizar, mas os irmãos podem imaginar aí o que foi conversado entre pai e filha. E o que ele faz? Bota a mão no bolso, tira lá um talão de cheque, preenche o valor, entrega para ela e pagar. E ela vai pagar a dívida e fica livre. Na verdade, quem pagou foi o pai, né? Ele fez essa ilustração para mostrar que a salvação, o julgamento de Deus traz uma condenação, ele bate o martelo. Mas tem um ato de misericórdia, tem a salvação em seguida. Claro que essa ilustração, ela não mostra toda a realidade da palavra de Deus com relação ao julgamento do Senhor. Mas ela nos leva a refletir sobre nós mesmos e sobre quem está próximo a nós. Porque, irmãos, se nós formos fazer, se Deus fosse fazer uma conclusão da história agora, nesse momento, acabou a história agora, já é a vinda de Jesus nesse momento, o julgamento já está às portas aí, já vai acontecer. No imaginário dos irmãos aí, e no mundo que nós vivemos hoje, quem escaparia do julgamento severo de Deus e ao mesmo tempo recheado de misericórdia? Porque diante de Deus, o culpado não terá aquela valia de inocente. Ele será sentenciado. E pelo que nós sabemos das Escrituras, muitos serão condenados pelo Senhor. Não porque Deus simplesmente os julgará injustos e serão lançados no inferno, uma palavra que hoje nem é muito dita e às vezes quando é dita até mal compreendida. Mas há um julgamento em andamento e todos sabem disso. Pessoas cristãs ou não cristãs sabem desse ajustes de conta, porque Deus já colocou isso até na intimidade humana. Há um encontro com Deus. E por incrível que pareça, eu vou usar aqui um texto de Amós: se prepare, Israel, para te encontrares com teu Deus. Muitos usam isso para simplesmente o arrebatamento ou um momento de bênção. Mas o contexto é julgamento. Então nós temos essa proximidade, irmãos. E como nós encaramos essas realidades? Quando nós olhamos para um texto dessa natureza e a gente vê esta linguagem da época, e nós observamos o nosso tempo hoje, e um misto de informações que temos, a mistura de emoção que se forma no nosso dia a dia. Eu vi uma reflexão hoje, por exemplo, de um falso pregador, ele se intitulou apóstolo, o rapaz não disse o nome, e ele fez um acerto com um membro da igreja, simples, uma pessoa humilde que tinha um dinheiro para receber, uma quantia bem elevada, e esse apóstolo disse que o dinheiro estava travado. Ele não ia receber o dinheiro. Ora, o irmão voltou para casa meio que triste, né? Chegar na igreja e receber uma sentença dessa. E então ele vai e continua indo para a igreja, e depois o apóstolo chega para ele e diz: olha, eu orei a Deus e fiz um acordo com Deus, o seu dinheiro pode ser destravado. Olha essa linguagem lá, eu fiquei já quase concluindo a história, né? Vai ser destravado. Mas você tem que fazer uma coisa: você vai tirar 10% do dinheiro que você vai receber e vai ficar para você. O restante você dá para a igreja. Olha o que o apóstolo fez. Espero que seja uma ilustração isso, porque como ele contou, parece uma coisa real. Essa espécie de falsos profetas, né, da nossa época. Esse tipo de evangelho deturpado, né, que pode estar espalhado por aí. Nem parece, eu não quero nem acreditar que tenha gente que diga isso, mas pelos ricos que nós lemos no livro de Miqueias e o suborno que eles faziam, a gente viu esse capítulo 3,
Isso é bem atual, tá certo? E o homem fez e ficou livre, ficou tranquilo, uma pessoa simples. Mas isso ilustra, irmãos, a posição de alguns pregadores que dizem coisas absurdas. E na televisão, nas redes sociais, e muita gente segue. É impressionante como o analfabetismo bíblico na sociedade é grande. E, por incrível que pareça, na igreja nós corremos o risco de sermos também ludibriados pelas suas informações que não condiz com a Escritura. Olha o desafio nosso. Palavra de Deus. Irmãos, olha, Israel, e a gente viu isso aí, eu falei um pouquinho aqui sobre o avivamento de Ezequias. O que eles fizeram? Encontraram o livro da lei, o livro de Deuteronômio sempre era muito utilizado, porque era o resumo de toda a lei. Encontraram o livro da lei, começaram a divulgar o livro da lei para o povo, começaram a fazer reformas religiosas, e a vida espiritual de Israel teve assim um avivamento. Um despertamento veio a partir da palavra de Deus. E não somente porque o Ezequias era uma pessoa com índole boa. É a palavra de Deus que causa esse despertamento. E eu vejo que a palavra de Deus ela vai causando esse impacto em nós. E o meu desafio, sempre que eu digo para os irmãos, e qualquer pessoa que eu converso, é leia a Bíblia. Leia ela, se possivelmente, toda, para não ficar setorizando muitos assuntos, como a gente já falou aqui. Leia ela toda, para compreender toda essa dinâmica do reino de Deus, como Deus trata os assuntos com pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que estavam vivendo o dia a dia como nós, trabalhando, indo para casa, dormindo, certo? É a história, é o reino de Deus nesse mundo, como acontece na Escritura. Não é pegar um texto que mostra uma promessa, mostra uma bênção e ficar ali, estacionar ali, esquecer o restante da palavra. Irmãos, nós precisamos de todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E a gente lendo um livro como esse, que não é muito comum ser apresentado na igreja, em algumas igrejas pelo menos, isso espanta às vezes até os ouvintes, porque são acostumados a ouvir somente aquela mensagem que mexe logo com a sua emoção, e o emocional ele passa rapidinho. A fé bíblica é uma fé com razão, com substância, já falei isso aqui, não apenas conceitual, como muita gente usa o livro de Hebreus para falar, mas uma fé substancial, uma cosmovisão de reino. Eu não faço parte do reino dos homens, eu faço parte do reino de Deus. Como participante do reino de Deus, eu sou desafiado por mim mesmo com relação aos cumprimentos dessa palavra. Então ela me confronta dia a dia. Eu me encontro numa situação bem delicada diante de Deus, mas ao mesmo tempo desfrutando de tudo que diz respeito à vida cristã e à igreja. Então a gente está esse conflito de luta de espírito contra a carne, como Paulo citou, e todos os desdobramentos que isso envolve, da nossa vida diária, no mundo secular, na família, com a nossa vida espiritual, em que nós falamos em realidades que parecem para alguns utopia. Nós herdaremos o reino dos céus, e o céu como um todo, o universo. Nós fazemos parte do reino de Deus, não é somente num território, é todo o universo criado por Deus, tudo pertence a Ele, e nós somos coparticipantes dessa herança. Isso parece até utopia para alguns, e não conseguem acreditar, nem enxergar isso. Parece uma ilusão. E Paulo citou, se isso não é uma realidade futura para nós, somos piores do que os homens atuais. Tá certo? Então tem uma dinâmica eterna no reino de Deus, e eu tenho que ter esse discernimento. Nossa pastora está tratando o livro de Efésios, vocês vão ver isso. A dimensão celestial. Estou lá, reinando com Cristo. É uma realidade espiritual já presente para quem é a igreja. Ao mesmo tempo, estou aqui, cá embaixo,
meus pés tocando no chão, andando nesse torrão, dia após dia. E aí os hinos que a gente percebe de arrebatamento, de ir para o céu, de já vivenciar essas verdades, a gente tem ouvido de alguns poetas cristãos. Só prestar atenção, tá certo? Não aqueles que fazem música para ganhar dinheiro, mas para exaltar a Deus e mostrar realidades espirituais. Estou dizendo isso aqui para que a gente compreenda o que vem e está chegando para gerações nossa e seguintes. Tem muita gente que diz que nós já estamos na grande tribulação, por incrível que pareça. Tem gente que já pensa que nós estamos na grande tribulação. Eu discordo, não por conta de não acreditar que esse momento não seja de tribulação, mas porque cumprimento bíblico para a grande tribulação, como Jesus apresenta, nós ainda estamos esperando alguns acontecimentos aí ocorrerem, apesar de que a igreja não aguarda a grande tribulação, né? Ela aguarda a chegada do Senhor e o nosso encontro com Ele. Nós esperamos Jesus como noiva para um casamento, não como nações para a guerra. Então essa é uma distinçãozinha que a gente precisa fazer, e isso ajuda a gente compreender a nossa posição, nosso local, nossa situação. E como missionários de Deus, como a igreja missionária, ou a igreja que divulga a palavra, os desafios que estão aí para todos. Não quero falar aqui missionários como um título, mas a igreja como sendo ela toda missionária. Por exemplo, o meu campo missionário é aqui, lá na minha comunidade, na minha rua e lá no meu trabalho. Esses são os campos principais de missões em que Deus me colocou. A minha casa, ali, e a minha vizinhança, tenho orado, tenho conversado com eles. No meu trabalho, onde eu estiver trabalhando, e aqui na igreja. Esses são os campos missionários mais próximos que eu tenho como atuação. Mas quer ver uma viagem, várias mini viagens missionárias que a gente pode fazer durante o dia? Por exemplo, você vai de casa até a padaria. Irmãos, aí é uma viagem missionária. Se você conseguir chegar lá e dar um bom testemunho no percurso até chegar lá, louvado seja Deus. Deus será glorificado pelas obras vistas em você. Quando chega lá, e dependendo de conhecimento, né? De repente já conhece a pessoa da padaria, já começa a puxar algum assunto, o assunto vai surgindo. Eu fiz questão de tomar café numa padaria lá perto de casa, para me conversar com o dono da padaria. Parece que ele é um crente, não sei, parece que ele é crente. Eu escuto louvor, né? Espero que sim. Se não for, eu vou começar a evangelizar. Para mim é assim, irmãos. Essas oportunidades não... Eu não fico esperando aqui Deus me chamar para ir pregar o evangelho lá na África. Quem tem esse chamado, louvado seja Deus, vai lá, faça o trabalho. O meu trabalho de missionário é onde Deus me colocar. Tá certo? Porque lá eu sei que eu posso conversar o evangelho, divulgar o evangelho, mostrar o evangelho. Esse é um desafio missionário para todo crente. Quer ver outra viagem missionária? Vai lá no mercantil, fazer a feira. Ande direito, faça tudo direito lá, e as pessoas vão ver o testemunho. Porque Jesus disse que nós somos luz para este mundo, irmãos. E não é só quando a gente pega um microfone e vai para uma praça dizer isso. A nossa vida é a carta lida pelos homens, escrita por Deus. Amém? Glória a Deus. Que desafio, né? Para todos nós. Os assuntos tratados no livro de Miqueias, eu sempre chamo meus irmãos para ler todos. A gente já mostrou aqui vários acontecimentos e volto a dizer, sempre lembrando a pessoa do profeta, que com o passar do tempo foi amadurecendo, foi tendo experiências novas com o Senhor. Ele não só teve uma visão no começo do livro e acabou. Ele vai tendo um momento de revelação progressiva ali da parte do Senhor, e ele vai vislumbrando as realidades que Deus quis mostrar para ele. Não mostrou tudo.
sobre o reino de Deus. Mas tudo que mostrou para Miqueias foi suficiente para que ele nos desse de presente esse livro tão interessante que eu tenho aprendido bastante. Nunca esqueça disso aí, do período. O assunto que os irmãos perceberam aqui parece um retorno ao capítulo 3, exatamente. Por quê? Não é porque eu estou voltando para o capítulo 3, irmãos. É porque Miqueias está lá, é o tempo dele, o seu público é aquele ali. Vai haver aquela movimentação dos ricos com aqueles subornos, falsos profetas apareceram, aquela injustiça entre os sacerdotes, o conluio entre os príncipes de Israel, de Judá, ali em Jerusalém. Tudo isso nos transporta para realidades atuais. Olha o que está acontecendo em vários países e como a política, infelizmente, das nações sem Deus causam muitas injustiças sociais e Deus parece não estar presente em muitos desses casos. Eles dizem que está, mencionam às vezes o nome de Deus e apresentam até uma imagem religiosa, mas na verdade Deus não está presente na vida íntima e pessoal de muitos que governam este mundo. E isso é necessário um julgamento de Deus para ajustar tudo isso, e o reino que vem e já chegou não vai passar para outro rei, somente Jesus reinará para sempre. Versículo 9: a voz do Senhor clama. Não me clama aí, irmãos. Ela é aplicada em várias situações na Bíblia, certo? Eu vou dizer aqui em português e os irmãos podem aí até começar a perceber esses textos na Bíblia. Convocar, chamar, declarar, convidar. Essa palavra passou a ser muito utilizada pela igreja como um clamor, uma oração a Deus. Tá certo? Mas a ideia que essa palavra traz, dependendo do contexto, nesse nosso caso aqui, é quando se dirige a uma pessoa ao encontrá-la. É como encontrou, vai se dirigir, vai falar, vai chamar, vai convocar, vai declarar para a pessoa. Aqui é uma declaração de Deus para o povo nessa ocasião aqui. A voz do Senhor clama, ele chama a atenção do povo. E lembrando que o julgamento que nós vimos aqui no início do capítulo está sempre na mente do profeta. E a referência direta aqui, quando ele diz clama à cidade, apesar de ser extensamente, quando você faz uma extensão da palavra à cidade aqui, pode ser todo mundo, viu, irmãos? Todas as cidades aqui podem estar incluídas, mas no contexto que nós estamos trabalhando e nós estamos observando aqui, desde o capítulo 3 em diante, a cidade de Jerusalém é evidência aqui nesse texto. Tá certo? Lembrando que Samaria já caiu. Embora ela vai ser citada aqui mais adiante, os reis de lá, mas Samaria já tinha sido tomada. Então essa ideia de trazer essa referência aí, essa palavra direta a Jerusalém, faz a gente retomar no livro os assuntos que Miqueias tratou. Se os irmãos lembrarem aí, eu vou voltar aqui um pouquinho, capítulo 1, versículo 5. Se vocês quiserem acompanhar, o livro é pequeno, dá para a gente folhear a Bíblia. No capítulo 1 de Miqueias, versículo 5, diz assim: tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então nós temos aqui em evidência, nós falamos isso, capítulo 1, tratando da idolatria. Então a idolatria está aí ainda sendo alertada pelo profeta. Lembrando que no capítulo 3, 4, não há menção sobre idolatria. No 5, já começa a surgir a ideia de pessoas que estavam quase que desejando que a idolatria voltasse. Isso vai acontecer mais adiante, depois da morte de Ezequias.
como eu já falei aqui. Veja aí o versículo 9 ainda do capítulo 1. Porque a sua chaga é incurável, nós falamos disso. Porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Os pecados de Samaria, eles foram na direção de Judá. Os reis de Judá, irmãos, estavam praticando o mesmo pecado dos reis do norte. Por isso vocês vão ver aqui a menção de Onri e Acabe. A gente vai ver como foi essa mistura familiar. E que chegou até os portões de Jerusalém, em Judá. E isso trouxe as injustiças, consequentemente. Os irmãos lembram que eu falei aqui do caso de Nebate, né? Lá com o Acabe, que tinha um campo, e o texto é bem sinistro, dá vontade de voltar no tempo e puxar a orelha do Acabe e bater na cara dele, porque ele fez uma coisa injusta até demais, promoveu a morte do dono da terra, certo? E esse costume começou a infiltrar-se entre os povos, entre os moradores de Jerusalém. Essa injustiça por conta da idolatria. Lembrando que a idolatria e a injustiça que eu estou destacando devido ao texto, mas não somente esses são os pecados de Israel. Nós temos a idolatria vinculada à prostituição, a gente viu isso no capítulo 1, tá certo? E tudo que envolve, irmãos, porque a mentira, ela causa essas injustiças ainda maiores, ela se intensifica, né? Como a gente viu aqui a gente vai ver aqui nesse capítulo que nós estamos tratando. Tá certo? Então, tanto Judá como Israel, eles esqueceram uma coisa, eles se afastaram da realidade do reino de Deus para eles. Lembrando aos irmãos que Israel, eles vivenciam a aliança do Senhor. A lei de Moisés, a Torá, que já foi muito bem aqui apresentada pelo Bruno na aula de Romanos, a Torá, que são as instruções de como viver uma vida diante de Deus, digna para todos. Se os irmãos lerem a Torá no sentido de instrução, como foi apresentado a nós, irmãos, não tinha esse negócio de fazer distinção entre vida secular e vida religiosa. Isso é uma coisa que vai acontecer na história mais tarde. Para Israel, tanto a parte religiosa como a parte civil andavam juntas, não separadas. Mas por quê? Porque Deus é que é rei. Não é o sacerdote que é rei, que manda em Israel. Não é o rei que manda em Israel, porque a lei para o rei, ele estava subordinado ao rei dos reis. Ele tinha os seus afazeres ali de acordo com a Torá. Então, era para andar junto, sacerdotes e reis, governando o povo de Israel de uma maneira justa, de acordo com a Torá. Os sacerdotes com seu trabalho de ensinamento, o rei fazendo com que se cumpra esse ensinamento. Logicamente que quando surge o profeta, é porque esses dois falharam no seu ministério. E aí o ministério profético é uma chamada de atenção para o ajustamento com relação à Torá. Uma vez falhando em um ponto da Torá, um abismo vai trazer um outro abismo, uma desculpa pode já gerar uma mentira mais grandiosa. Então isso Israel passou e foi julgado. Judá agora também está às portas do julgamento. E lembrando que o avivamento trazido por Deus a Ezequias vai procrastinar isso aí. E é uma coisa que nós vamos ver mais adiante em outros livros. Eu falei aqui para os irmãos. O livro de Sofonias, ele já vai ser um livro bem mais adiante e a gente vê melhor o desdobramento dos acontecimentos lá em Sofonias, que Miqueias vai falar aqui. Jeremias já é aquele profeta presente do exílio. Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os dois mais novos só vão ter um chamado profético posterior, já lá na Babilônia. Mas o Jeremias estava ali ministrando na época. Eu já falei isso aí para vocês também. Tá certo? Então, quando a gente fala desse texto, voltando aqui ao capítulo 6, da declaração de Deus, nós temos que ter em mente todos os acontecimentos aí, não apenas
esse texto aqui que a gente está vendo. Tá certo? Está dando para entender? Amém? E já está bem mais fácil, que eu fico só repetindo, né? Eu sou igual o Miqueias, ele repetiu a pregação dele não sei quantas vezes. Mas, irmãos, olha, eu tenho certeza, pelo menos eu não sei, eu quero crer que Deus está ampliando o nosso entendimento sobre o reino de Deus, e a volta de Jesus ela vai ficar mais clara para vocês. Vocês vão ver isso aí. Como é que a gente lidar com o apocalipse, que muita gente corre para lá, né? Eu corro para trás, eu vou lá para trás e pegar informações da história e ver como é que foi o desdobramento, o que Deus fez naquela época, que mostra como Ele vai fazer novamente. Falei aqui numa reflexão de terça-feira da oração sobre as trombetas, lembram? E a importância, a utilização das trombetas no Antigo Testamento e como a gente pode aplicar na vida pessoal e em relação à vinda de Jesus. Henry diz o seguinte, que Deus mostra aqui quão claro era aquilo que havia feito com injustiça. O povo de Israel está agindo com injustiça, tá certo? E isso vai irritar a Deus. Vou falar aqui essas palavras nossas, mas espero que os irmãos pensem que a ira de Deus tem lá a sua santidade, tá bom? Mas isso vai acionar a ira de Deus. E isso a gente viu lá atrás do capítulo 3. Vara, aí nesse versículo 9, ouvi a vara, e quem a ordenou? Nós temos aqui alguns estudiosos dizem que vara aí, a palavra hebraica dá para tribo. É como se ele estivesse dizendo, ouvi tribos de Israel, o que Deus vai estar tratando, certo? Porém, a palavra também ela é aplicada à questão de castigo. E eu queria ler um texto de Isaías, capítulo 10, com vocês, que é um profeta da época do Miqueias. Isaías, capítulo de número 10, versículo 5 e 6. Só para a gente compreender essa situação de quando essa palavra aí era utilizada como castigo. E não apenas como a palavra tribo, como alguns comentadores. E alguns dizem que ela está mais aplicada a castigo aí, é a vara de justiça, né? Versículo 5 e 6 do capítulo 10 de Isaías diz assim, olha, ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roubem a presa e lhe tomem o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Perceberam? Deus vai usar a Assíria como uma vara, um cajado de disciplina para Judá e para Samaria. Logicamente que nós estamos aqui lendo e sabemos que Miqueias vai apresentar a Assíria e a Babilônia simultaneamente. Isaías vai falar do julgamento das nações, ele vai destrinchar melhor todas essas ideias aí. E eu falei agora há pouco que Deus procrastinou em Judá a disciplina, mas estava às portas. Miqueias vai voltar o assunto à tona, porque o povo não tinha tido aquele avivamento religioso, irmão, não foi completo, foi parcial, viu? Ainda estava acontecendo as injustiças, e Deus é contra a injustiça social. É uma das razões porque Sodoma e Gomorra foi destruída, porque o dilúvio aconteceu, e outras coisas aí relacionadas ao julgamento de Deus. Não é somente a idolatria ou a prostituição, mas tudo que envolve esse assunto, tá certo? Injustiça social também é presente. Então, a aplicação vara de castigo é mais para alguns comentadores, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei mais interessado nessa situação aqui do que relacionado a tribos, com relação à tradução da palavra. Mas não quer dizer que as tribos de Israel não seriam ali o alvo do castigo, né, de Deus. Os versículos 10 até o 12, nós vamos ver aí que nós temos aí a questão da balança falsa, os ricos se aproveitando. E depois nós temos no 13 um desfecho da parte de Deus. Ainda há casa do ímpio, tesouros
da impiedade e medida escassa. Essa medida, como é que está na versão dos irmãos? É o efa? Tem a palavra efa aí presente? Qual é o versículo, irmã? É o 10? É? Essa medida. O efa corresponde, irmãos, à medida seca, né, de litro. Antigamente, eu alcancei isso, negócio de vender no litro. Não sei se vocês alcançaram isso. Não era no quilo, era do litro, né? 1 litro de arroz. Ainda tem nos mercados, ainda tem isso, vender no litro, né? Vai lá comprar 3 litros de arroz. Não era 3 quilos de arroz, né? Porque o arroz não era empacotado como tem hoje. Nas feiras, vem o saco grande, né? E é medido ali. Eu alcancei isso aí. E o efa, ele corresponde a uns 18 litros, né? A medida. Tá certo? A uns 18 litros. Não sei se tem aí o correspondente aí na versão dos irmãos, mas vocês podem ver isso aí depois. Acaso de injustiça, maldade e impiedade que está acontecendo aqui. Como é que a gente vai ver isso? Qual era a base de julgamento para Israel? Como é que sabe que uma coisa está errada? Qual era o critério deles? O que eles usavam para saber se estavam agindo certos ou errados? O quê? A Torá. Amém? Então, na Torá, Deus já alertou dessa injustiça aqui. Isso não é uma coisa criada pelo profeta Miqueias. Nós vamos voltar no livro de Levítico e ver como Deus trata desse assunto e as cláusulas da lei relacionadas a essa situação aí. Vamos aí no livro de Levítico, capítulo 19. Eu vou ficar aqui folheando, irmãos, porque é importante essa informação aqui para vocês. Porque a base o critério deles era a Torá. Deus vai usar a lei de Moisés e mostrar que os pecados de Israel foram alertados, Deus vai chamar a atenção a partir da palavra dele. Ele deixou, eles vivem em aliança com Deus, lembrando disso. É Levítico capítulo 19, vamos ler o versículo 35 a 37. Olha o que diz: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Rim também é uma medida, viu? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Amém? Perceberam isso? Então, Deus, ele vai sempre utilizar da Torá, da palavra dele, com relação ao julgamento que vai estar em andamento. Ainda aí no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, nós vamos ver outra passagem aqui, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Moisés vai relatar isso aqui novamente. O mesmo assunto. Capítulo 25, versículo 13 a 16. Olha o que diz: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Amém? Então, o Miqueias sempre se valendo da Torá, a base o critério dele para o julgamento que está em andamento aqui no texto. Deus sempre mostrando que ele tem razão, foi falado, foi alertado. E
como o tema dos novos ricos está em evidência, eu queria aqui falar para os irmãos que lá no Reino do Norte, o profeta Amós já tinha tratado o mesmo assunto lá. Isso não é apenas da época de Moisés, porque a palavra de Deus ela tem a sua permanência, ela é eterna. Mas o Amós tinha alertado o Reino do Norte com relação a isso também. Vamos voltar um pouquinho aí à Bíblia, no livro de Amós, no capítulo de número 8. Queria mostrar aqui alguns versículos para vocês também. Versículos 4 a 6. Diz assim, Amós, capítulo 8, versículo 4 a 6. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Olha só, irmãos, como que estava o comportamento dos israelitas? Estavam se aproveitando da fraqueza e da situação dos pobres para extorquir os pobres. Eles já estavam numa situação difícil. E eles ainda iam lá e tiravam mais ainda. E a gente viu isso no capítulo 3, capítulo 2 e 3, né, como eles até promoviam mortes de pessoas para ficar com as terras. Que situação, irmãos? Isso não é presente em nossos dias? Isso não são realidades que a gente vê, escuta? Quando se falta com a verdade, é difícil, irmãos. O pobre, ele não escapa. E aí, quem vai ser o seu defensor? Às vezes vai até procurar a justiça, e lá eles se aproveitam também da situação. E isso é deplorável, e Deus condena. Amém? O que a gente tem aqui, irmãos? Não parece que é a mesma continuação do juízo que a gente viu até o versículo 8? Se você voltar aí um pouquinho. E ao mesmo tempo de todo o contexto daquela época, em que Deus ele é justo quando traz juízo. O que a gente está vendo é o seguinte, é que Deus ele tem sempre mostrado isso. E o que ele fez, voltará a fazer. Aí quando nós olhamos para a volta de Jesus, queria que os irmãos não olhassem para a volta de Jesus só para ver o arrebatamento. Só vislumbrar o arrebatamento, que é uma bênção. Mas tudo que envolve a volta de Jesus deve ser analisado por nós. Irmão, vai ser um tempo difícil. Quem estará enfrentando esse período? Jesus disse que nunca houve e jamais haverá um tempo como este. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo tão cruel, tão delicado com relação à perca de vidas, e ainda não é a grande tribulação. Nós já choramos, muita gente tem chorado esses dias. Recentemente perdemos aí uma grande amiga, uma irmã, uma mulher de um pastor da Siqueira, né, pastor Marcos, irmã Isolda, e inclusive sua irmã também no mesmo dia, um momento de luto, né, que a igreja e os irmãos e a família têm passado, e outras pessoas que a gente conhece. E como temos chorado esses dias, né, já é uma tribulação, mas ainda não é a grande tribulação. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Olha, o conteúdo vai se intensificando para esse fim. E nós precisamos analisar isso de maneira geral, irmãos. Orar, buscar a Deus, continuar e não enterrando os nossos talentos. Eu estou lendo Mateus, né? Estou terminando Mateus novamente, e fala da parábola dos talentos ali. Como uma pessoa tratou o talento, que é
um recurso monetário da época, né? Enterrou. Muitas aplicações a gente pode tirar daí, mas que a gente não enterre, pelo menos. Certo? Nossas obras de justiça são trapos de imundícia diante de Deus, mas nós temos que fazer alguma coisa. Façamos alguma coisa. Levemos uma palavra de consolo, de esperança para quem não tem, irmãos. O índice de depressão tem aumentado aí, certo? E suicídio também. Misericórdia. A gente vai compreendendo melhor o que o apóstolo João quis dizer, que muitos desejarão a morte e não a encontrarão. A gente começa a ver essa nuvem se formando já nos nossos dias. Deus tenha misericórdia da terra, dos moradores da terra, da cidade, certo? E nós sabemos disso. Vamos orar e vamos marchar, vamos divulgar a palavra, porque o Senhor realmente está trazendo salvação e julgamento ao mesmo tempo para essa terra. A redenção da terra, irmãos, está acontecendo. O livro do Apocalipse, quando nós olhamos ele como redenção da terra, fica melhor a compreensão, porque a redenção da igreja é o Calvário, não é o Apocalipse. A redenção da terra, o julgamento nosso já aconteceu, o Bruno já falou disso, e vai tratar isso melhor agora no capítulo 4, que é a justificação do Senhor para nós. Mas nós estamos, eu estou olhando, convivendo com gente que não está nem aí. É os dias de Noé, irmãos. É os dias de Sodoma e Gomorra. A injustiça espalhada aí, estendida às claras. Hoje já não se tem mais nem vergonha de falar dos seus pecados. Eles vão para a televisão dizer coisa errada. Que coisa. Eu tenho vergonha dos meus erros. O pessoal faz isso abertamente, achando que está tudo bem, está certo. Misericórdia, que Deus salve-nos de nós mesmos e dessa geração perversa. Como diz a Escritura. Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, da nossa terra, das pessoas. Temos que buscar a Deus com arrependimento. Ultimamente, não sei se vocês têm visto, muita gente está se vestindo de saco. Já viram isso? Algumas pessoas se vestindo de pano de saco. Ali não é bem o pano de saco. Eu não sei que pano é aquele ali, não. Pano de saco na Bíblia é pele de cabra, que era meio áspero, incomodava. Porque eles vestiam uma túnica, uma coisa por dentro, depois vestiam outra por cima e ficava bem mais macio. Quando eles estavam em humilhação, eles vestiam o pano de saco, que era esse vestido de pele de cabra, que ele era meio áspero, meio incomodava. Pois é, que ele queria demonstrar que estava incomodado mesmo, e aquilo ali não era uma roupa confortável. Não é um pano de saco só na visão, só para você ver que é um pano de saco. Porque o pessoal pensa que pegar um pano de saco, e aí veste ali, que eles inventaram aí, não sei que tipo de tecido é aquele, não sei se é pele de cabra, mas essa humilhação do povo de Israel mostra que o julgamento está às portas, é certo? Claro que todos os profetas da nossa época, muitos dizem algumas coisas que têm sentido, outros que não tem nada a ver, cuidado aí, o pano de saco não quer dizer muito se o profeta não for da parte de Deus. Versículo 13: assim eu também te enfraquecerei, ferirei, assolando. Pelo amor de Deus, olha esse versículo. Olha o julgamento aí como está. E lembrando que o Miqueias está participando dessa sentença. Está certo? Ele está profetizando isso aí. Eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. E o instrumento de Deus, irmãos, a gente já falou aqui que a base é a Torá. Mas Deus se utiliza como castigo, pode ser uma calamidade. Os irmãos já viram que Deus diz assim: eu envio o mal. O mal ali, espero que os irmãos não pensem no mal moral e espiritual, que muita gente às vezes quer logo aplicar, mas como uma calamidade, algo que Deus vai permitir acontecer. E isso faz parte do julgamento de Deus. A gente tem um exemplo disso no dilúvio. O julgamento de Deus aconteceu por conta do comportamento dos homens, mas Deus utilizou algo da natureza
e elementos da natureza para que esse julgamento se desdobrasse. Nós temos aí as comportas do céu, que nunca havia chovido na terra, vão ser despejadas, e vai ter águas subterrâneas do nosso solo, do subsolo aqui da terra, que vão subir à superfície, vai causar muitos maremotos, terremotos, vulcões em erupção. A gente não pensa aqui só chuva, né? É chuva com terremoto, com maremoto, há um rebuliço, a terra foi modificada a sua topografia, depois do dilúvio. E ela vai sofrer novamente uma mudança topográfica, como a gente sabe no livro de Apocalipse, quando vai tratar dos assuntos relacionados às trombetas. Então Deus usa calamidade. A gente vê isso em Amós, também, no capítulo 4, versículos 6 a 9. E também Deus usa um inimigo natural, um inimigo humano, que a gente viu aí, lá em Isaías, quando ele vai usar o braço da Síria para castigar o reino do norte, e mais tarde vai usar a Babilônia, como diz lá no profeta, meu servo, né? Chama o Nabucodonosor como meu servo, e mais tarde vai chamar Ciro meu servo, porque Deus está tratando com o seu povo. E aí ele usa também o inimigo humano, por incrível que pareça. Mas essas são as ferramentas que Deus vai estar utilizando. No Apocalipse, irmão, quando a gente chega lá, vocês vão ver, ó, vai ter chuva de meteoro na terra. Muitos meteoros aqui. Quando cai um, todo mundo fica perturbado, né? Preocupado. Teve uma queda de um foguete da China, né? Uma parte, né, do foguete. Todo mundo ficou apreensivo, onde é que vai cair? Porque realmente, apesar de não ser tão gigantesco, mas causa um estrago, né? E todo mundo ficou apreensivo. Mas no livro de Jó, diz que Deus está reservando uma saraivada e vai despejar na terra, como está registrado lá no Apocalipse. Uma chuva de meteoritos e meteoros que vão cair aqui. Por incrível que pareça, isso parece até coisa de filme. Já fizeram até filme assim. Mas, irmãos, isso faz parte do julgamento de Deus e ele está chegando. Pedro, quando ele vislumbra essa ideia, ele diz que os céus serão enrolados como pergaminho. Vocês têm ideia? Digamos que eu fosse enrolar esse vidro aqui, ó. Começasse a enrolar com essas coisas aqui, que rebuliço não causa, o quebra-quebra. Muito severo, mas necessário da parte de Deus. Isso está a caminho. A grande tribulação, irmãos, é grande tribulação, viu? Não tem que ficar, tem gente que fica maciando a grande tribulação. Fica falando que não será assim. É do jeito que está escrito. Eu estou sendo bem literal aqui, viu, irmãos? Tá bom? Eu sei que tem algumas lições e aplicações espirituais, morais, também. Mas eu estou sendo bem mais literal aqui no texto, somente na leitura. E a gente viu isso. E Miqueias, ele viu isso aí. Miqueias, quando falou do julgamento do Reino do Norte, irmão, ele ficou procurando mostrar um lado espiritual do acontecimento. Ele viu a cidade sendo destruída. Ele viu o exército invadindo e levando cativo o povo do Reino do Norte. Então é esse tipo de coisa aí que a gente precisa estar atento ao cumprimento da palavra. Tá certo? E aí nós vamos ver aí nos versículos 14 a 16, embora o 14 e o 15 vai dar um destaque aí que eu queria mostrar para vocês. Tu comerás, mas não te fartarás, a tua humilhação estará no meio de ti, removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Os irmãos sabem que Deus vai tomar de conta novamente daquelas terras e devolver aos seus donos, mais adiante, certo? Mas aí o que nós temos aqui? É que os esforços daqueles ricos que estavam enriquecendo começaram a se tornarem em vãos. Começaram a não ter aquilo que eles pensavam que ia ter, que é aquele negócio da falsidade, né? O negócio da mentira. Eles injustamente conquistaram aquelas terras e Deus vai pegar elas e entregar a outros, como fez lá no Reino do Norte. A Síria trouxe um monte de gente de outras terras para ficar na cidade, naquelas cidades que foram conquistadas nas terras. E depois vai ter aquela mistura e surgir ali os samaritanos. Mas o que vai acontecer em Judá é a mesma coisa. Só quem vai ficar lá são os pobres. Depois vai vir gente de fora.
Lembrando que os edomitas, grandes inimigos de Israel no passado, tanto em todos os períodos, até o tempo de Jesus, os edomitas ficaram circulando naquela região porque eles querem ser dono daquela terra ali. Eles querem ser o rei de Israel, como o edomita, que era idumeu, Herodes o Grande, se tornou mais tarde rei daquela nação. E que não é um rei verdadeiro, certo? Não é um rei verdadeiro, o Herodes o Grande. Depois ele vai perder para o Pilatos. A família dele vai ter só algumas porções, como o Herodes Antipas, que vai ficar na Galileia. Essas conquistas aí vai fazer com que eles vão plantar e não vão colher, não vão desfrutar. A gente vê isso também em Ageu. Eu queria mostrar um versículo aqui de Ageu, eu achei interessante. Capítulo 1 de Ageu, ele tratando desse mesmo assunto, lembrando que é um pouquinho mais adiante na história, mas o Ageu, alguns acreditam que ele foi deportado quando jovem, e quando eles retornaram, ele voltou com a caravana já idoso, né? Por isso a profecia de Ageu num período de 4 meses, mais ou menos, e ele não vai ver a construção do templo se concretizar conforme ele mesmo disse. Capítulo 1 de Ageu, versículo 3 a 6, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha o Ageu trazendo a mesma ideia. O pessoal começou a trabalhar suas casas, fazendo lá os seus triplex, duplex, tudo mais, e o templo encostado. Ele vai chamar atenção para a reconstrução do templo. É uma outra história aqui, mais tarde a gente fala sobre isso, noutra ocasião. Mas aí, a maneira como Deus trata ele faz essa barra a bênção, ele segura, ele retém, Deus vai chamando atenção. Prestem atenção o que está acontecendo. Deus faz essas coisas aí. Tá certo? Versículo 16, a gente caminhar aqui para o final do capítulo 6, vai falar de Onri, né, e a casa de Acabe. Os irmãos, são 2 reis do reino do norte. Que misericórdia. E aí o profeta destaca 3 palavrinhas aí: estatutos, porque observais os estatutos de Onri; obras, e toda a obra da casa de Acabe; e conselhos, e andai nos conselhos deles. Essas 3 palavrinhas aí que fizeram com que Israel desandasse na época desses reis aí, lá no Reino do Norte. Qual era o forte? Temos que retornar ao livro de Reis, viu, irmãos? Capítulo 16 a 21, tem toda essa história. E sabemos que a adoração que foi exigida por uma rainha, que mais tarde se conhece como Jezabel, que é um casamento politiqueiro aí da época, ela não era judia, mas há uma politicagem nessa época, e vai acontecer esse casamento. E qual é a promoção? Idolatria, culto a Baal. E então lá no Reino do Norte, que já estavam bem afastados do Senhor, a palavra de Deus não tinha lá sua relevância, eles começaram a praticar esses cultos idolátricos a partir do Baal. E vai surgir o profeta Elias. Vocês sabem dessa história aí, né? O profeta Elias, ele não escreveu, mas ele confrontou esse período aí. Ele foi o profeta usado por Deus para esta época. E a adoração a Baal, que é a adoração aos ídolos, era o forte da pregação da Jezabel. E, logicamente, nós temos a adoração a Baal. A política estava comprometida porque eles fizeram aliança com outras nações e Deus proibia isso na lei. O rei não tinha esse direito de fazer alianças com outras nações, porque isso estava afastando a nação de Deus, irmãos.
O rei tinha que ficar de acordo com a Torá, porque era Deus que governava na verdade. Teve a transição lá no livro de Juízes para Samuel e vocês sabem o que deu. E então eles rejeitaram plenamente a Deus nesse caso. Como que? Lembra dos carros e cavaleiros que falavam de autossuficiência? É a mesma situação. Eles estavam sendo como que querendo ser iguais às outras nações. Ter o seu próprio poderio bélico, sua própria suficiência. Não precisa de Deus, é o que eles querem dizer. Não precisamos de Deus. E isso vai trazer julgamento. Israel não é um povo de Israel, irmãos. É um povo de Deus. Inclusive, você nunca vai ver na Bíblia dizendo Deus de outra nação, a não ser Deus de Israel. Não diz Deus do Egito, relacionado a Yahvé. Deus da Babilônia. Diz Deus de Israel. Não é também uma coisa exclusivista, embora muitos mais tarde vão pensar isso. Mas é que Deus tem um compromisso de aliança com Israel, e eles tinham compromisso de cumprimento. Lembrando sempre isso. E então, todas as cláusulas da lei de Moisés tinham que ser obedecidas. Tinha uma alazinha só para a questão do rei, como deveria se proceder. Inclusive, não podia nem ter mais de uma mulher. O Salomão exagerou, né? Era só uma mulher. Muito parecido com o que vai apresentar Paulo aos diáconos e presbíteros lá no Novo Testamento. Esposo de uma só mulher. Tá certo? Então, essa rejeição a Deus é que foi o quê? Esses conselhos que se tornaram obras e estatuto para o povo do norte, que estava chegando agora em Judá. A mesma prática está vindo de lá para cá. Está batendo as portas de Jerusalém. E aí, infelizmente, nós vamos ter aí o julgamento se aproximando de Judá também. Vamos ver mais sobre isso mais adiante. Se vocês lerem, vocês vão perceber isso nos outros profetas. Amém? Eu fico conversando, né? Eu fico conversando com os irmãos. Por quê? Irmãos, só na leitura que eu faço daqui, eu posso fazer uma leitura do meu tempo. Eu não quero trazer aqui uma aplicação com os versículos aqui. Mas o que eu estive conversando e falando aqui para os irmãos, e já analisando no nosso tempo, nos nossos dias. Porque o que é que vai pegar quando a gente sair daqui? Eu, em relação a essa palavra. E em relação ao meu período, ao meu tempo, à minha geração. Como nós vamos nos comportar? Esse é o nosso desafio. A minha aplicação para nós, hoje, é sair daqui assumindo compromissos ainda mais intensos diante de Deus. Íntimos. Senhor, eis-me aqui. Não vamos esperar, irmãos, um convite para vir aqui à frente. E eu fazer aqui uma oração de fogo, como alguns dizem, e você sair daqui um crente para fazer tudo. Seja agora e em diante. Se não estamos fazendo, vamos fazer. Se já estamos fazendo, aprimoramos, vamos melhorar o que é que precisa melhorar, onde, como, de que maneira. No tempo que nós estamos vivendo com as nossas limitações, é possível fazer alguma coisa? É possível. Está bem delicado, eu quero dizer para os irmãos que está. Eu gostaria de estar fazendo mais visitas. Certo? Mas a visita hoje tem os seus limites, e eu compreendo isso. Tá certo? Se tivesse uma carteirinha, né, de que está bem, para a gente levar, né, para apresentar, eu estou bem, eu posso entrar, mas a gente corre o risco, e lá está bem? A gente não sabe. Então, a gente tem esses limites, tá certo? Mas aproveitar qualquer oportunidade. Paulo disse, orem por mim para que Deus abra uma porta para que eu pregue a palavra. Ele tinha isso em mente. Paulo não perdia tempo. Preso, prega para os soldados. E lá surgiu uma igreja entre os soldados romanos. A gente vai ver isso. Tá certo?
Paulo não perdia tempo, ele remia o tempo, na verdade. Então precisamos fazer o quê? Aplicar isso nos nossos dias. Eu estou conversando com frequência com vários irmãos e pessoas que não são crentes sobre o reino de Deus. Continuo da mesma maneira, desde que eu aceitei Jesus que eu faço isso. Claro que eu não sei muita coisa, mas o que eu sei eu já repasso. Eu já comi um pedaço de pão e eu sei como é repartir o pão. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Feche seus olhos aí, veja tudo que você escutou hoje, ouviu e leu. E como é que você está? Como é que eu estou? Eu estou me cuidando. Preciso da misericórdia de Deus. Mas Deus tem muito mais para nós. Analise o que é que nós podemos fazer. Tanto para a gente mesmo, como também para os outros. Faça aí a sua oração. No nome de Jesus. Senhor, diante da Tua palavra e de tantas informações, experiências desse profeta, desse grande homem de Deus, que viveu em sua época, em sua geração, com tantos desafios, que chorou junto com os que choravam, que viu a dor de perto do seu povo, que lamentou, ó Deus, pelos pecados do seu povo, que pediu a Tua misericórdia, que chamou eles ao arrependimento. Senhor, nós queremos extrair lições para as nossas vidas, em nosso tempo, em nossos dias, diante da nossa família, dos nossos vizinhos, da igreja, da comunidade, do nosso trabalho. Senhor, nos abençoe, nos ajuda a ter esse discernimento sobre o Teu reino, as verdades da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos compartilhar, Senhor, essas verdades do Teu reino, mostrar, Senhor, pela Tua palavra, a Tua ira e também a Tua salvação, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua santidade, o Teu reino. Senhor, nos ensina cada dia mais a estarmos prontos, Pai, para obedecer a Tua voz, as Tuas ordenanças. Ide e pregai, fazei discípulos, vivei como luz nesse mundo, como sal da terra. Senhor, nós carecemos, nós precisamos, somos carentes da presença do Espírito do Senhor sobre nós, pois nos enche desse Espírito, fortalece a nossa vida espiritual, anima nossa alma, fortalece-nos, ó Deus, para fazermos também, ó Deus, a Tua obra, Senhor, como nós cantamos, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, edifica, santifica, prepara, para que possamos compreender, ó Deus, tudo que está relacionado à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja e a todos os irmãos que estarão acompanhando. Que o Senhor traga iluminação, compreensão, discernimento, maturidade, Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, que nós tenhamos uma semana de bênção, segundo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, Senhor, e que possamos ser despertados a cada dia mais, a estarmos ouvindo e lendo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o Espírito Santo, repouse sobre todos nós, todo o seu reino, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.